Radioatividade. Quando que um elemento é considerado radioativo? Apenas se todos os seus isótopos emitirem radiação. Um exemplo, carbono. O carbono de número de massa 12, ele não emite qualquer radiação. Contudo, o carbono de número de massa 14, com 2 nêutrons a mais do que o primeiro, é um emissor beta. Como nem todos os seus isótopos emitem radiação, nós não podemos considerar o carbono como um elemento radioativo. Então, quais são os elementos radioativos? São aqueles que possuem número atômico igual ou maior do que 84. O elemento de número atômico 84 é o polônio. Portanto, todos os elementos com número atômico maior do que o polônio, inclusive ele, são considerados radioativos. E os elementos artificiais? Ora, todos os elementos artificiais, que são aqueles produzidos nos aceleradores de partículas, eles são radioativos. Quem são os artificiais? São aqueles elementos que apresentam um número atômico maior ou igual do que 93. O último elemento natural, ou melhor dizendo, o elemento natural que apresenta o maior número de prótons é o urânio. Elementos com número atômico maior do que o do urânio são todos artificiais, com duas exceções. O tecnécio e o bromécio, eles apresentam um número atômico menor do que 92, contudo, são artificiais e também radioativos, porque alguns átomos emitem radiação e outros não. Os que emitem radiação possuem uma energia muito grande no núcleo. E sabemos que quanto maior a energia, menor é a estabilidade. Portanto, ao emitirem radiação, a energia decai e a estabilidade aumenta. Esta radiação, ela pode se dar na forma de ondas eletromagnéticas, são as chamadas radiação gama, ou a radiação em forma de partículas. As principais, radiação alfa, radiação beta e o antineutrino, que é uma partícula emitida juntamente com a radiação beta. A fim de caracterizar as emissões radioativas em relação às suas cargas, um experimento fora realizado e consistiu num bloco de chumbo de paredes espessas, um orifício. Este orifício permitiu a saída das emissões radioativas efetuadas por um material radioativo, que está aqui simbolizado por esta esfera vermelha. De frente a este orifício, fora colocada uma tela fluorescente, revestida de sulfeto de zinco. O material fluorescente é aquele que emite luz quando excitado. Em outras palavras, ao ser atingido por qualquer emissão, no ponto de contato da emissão com o material, com a tela, há uma emissão de luz. Apenas um adendo, o material fosforescente é aquele que emite luz por algum tempo após a excitação. Ele se excita ao ser colidido por uma partícula, contudo, emite luz durante algum tempo após a colisão. E o fluorescente não. A emissão de luz é apenas momentânea. Notou-se que houveram cintilações em 3 distintos pontos, sendo que apenas um deles estava localizado bem na frente do orifício feito na caixa de chumbo. Ora, isso significa que as emissões radioativas que colidiram com essa tela fluorescente não sofreram desvio quando atravessaram as placas eletricamente carregadas, pois foram colocadas placas carregadas negativamente e positivamente a fim de mudar a direção das partículas que apresentassem carga elétrica. Estas cintilações, que foram provocadas pelas emissões radioativas
que não sofreram desvio ao realizar a sua trajetória por entre as placas, foram chamadas de radiação gama. A radiação gama, ela não apresenta, então, carga elétrica. A carga elétrica de uma emissão radioativa sempre é colocada do lado inferior esquerdo. As emissões radioativas que se viram atraídas pela placa carregada negativamente são as que apresentam carga elétrica positiva, pois os opostos de carga se atraem. Essas emissões receberam a simbologia, o nome de partícula alfa, e a carga elétrica da partícula alfa é de 2 positivo. Já as emissões radioativas que se viram atraídas e mudaram a sua trajetória para a placa carregada positivamente, foram chamadas de partícula beta. Sendo assim, elas apresentam carga negativa, em -1. É interessante ressaltar que nem toda emissão radioativa é constituída por partícula. O que caracteriza uma partícula é a massa. A chamada emissão gama, embora por vezes receba o título de partícula, na realidade ela é uma onda eletromagnética. Ela não apresenta nem carga, nem massa. Já a alfa, sim, a alfa é uma partícula, porque ela apresenta a carga e apresenta a massa, que é de 4. A partícula beta, ela apresenta uma carga negativa e a massa 0. Ora, mas por que ela é chamada de partícula se a massa dela é 0? Bem, a massa dela é praticamente 0, pois a partícula beta, como será explicado em seguida, ela é um elétron. E acontece que a massa do elétron é a massa de um próton ou de um nêutron dividida por 1840. Então, consideramos que a massa seja 0, mas existe a massa. Portanto, faz-se jus ao termo partícula beta. Apresento agora uma figura que ilustra a emissão de uma partícula alfa por um nuclídeo de urânio, o chamado urânio 235. 235 refere-se ao número de massa. O símbolo é A. A é a somatória de prótons mais nêutrons. O número de prótons é 92. A massa é 235, portanto, 235 menos 92. Este nuclídeo de urânio apresenta 143 nêutrons. Todos os núcleos muito pesados, onde a quantidade de prótons é muito grande, maior ou igual a 82, a quantidade de nêutrons também é muito grande, estes nuclídeos são extremamente instáveis. A energia intrínseca a este núcleo é muito grande. Então, uma maneira de diminuir a energia e aumentar a estabilidade é a emissão de partículas. No caso, a partícula alfa, constituída por 2 prótons e 2 nêutrons. Quero chamar a tua atenção que a partícula alfa não tem eletrosfera, apenas a existência de 2 prótons e 2 nêutrons, que viajam a aproximadamente 10% da velocidade da luz. A partícula beta, por sua vez, é emitida também por um núcleo bastante pesado, onde a somatória de prótons e nêutrons é bastante grande. Acontece que a partícula beta, ela é um elétron, como já foi falado. Como que um núcleo pode emitir um elétron se o núcleo é constituído apenas por prótons e nêutrons? Acontece que um destes nêutrons sofre uma desintegração, resultando em um próton que permanece no núcleo, um elétron que é emitido do núcleo a uma velocidade aproximadamente de 90% da velocidade da luz, e também a emissão de uma partícula chamada de antineutrino, cujo símbolo é este aqui. Ela não apresenta carga e ela não apresenta uma massa considerável.
ou seja, ela apresenta uma massa extremamente insignificante, muito próxima à massa de um elétron. Ao ser emitida por um material radioativo, a partícula alfa, ela consegue viajar na atmosfera por 5 a 10 centímetros aproximadamente. Por conta de quê? Porque ela encontra nessa sua trajetória uma molécula de gás oxigênio ou gás nitrogênio, há uma colisão e a consequente ionização desta molécula gasosa e a formação de um átomo de hélio completo. Perceba, oxigênio molecular, a partícula alfa, que está aqui demonstrada com os 2 prótons e os 2 nêutrons, sem a eletrosfera. Após a colisão entre as duas, há a formação de um átomo de hélio com os seus 2 elétrons, que foram retirados de quem? Do oxigênio molecular. Então, o oxigênio molecular assume uma carga 2+. 2+ por quê? 2+ porque perdeu 2 elétrons. Perdeu para quem? Para a partícula alfa, a fim de formar um átomo de hélio. É interessante notar a diferença entre uma partícula alfa e um átomo de hélio. São os 2 elétrons. Os átomos de hélio possuem 2 elétrons e a partícula alfa não. É importante neste momento retomar, sistematizar estas emissões radioativas em relação à carga, massa, localização, poder de penetração. A radiação alfa, ela possui então uma carga de 2 mais e uma massa de 4. A velocidade da partícula é 10% da luz e ela tem um baixo poder de penetração. Ela não ultrapassa uma folha de papel, ela é bloqueada por roupas, inclusive pela pele. A partícula beta, carga negativa, massa considerada como zero. Ela é um elétron que, na sua trajetória, apresenta uma velocidade equivalente a 90% da velocidade da luz. E ela consegue atravessar até 1 milímetro no chumbo. A gama, a emissão gama, que não é uma partícula, como já falado, e sim uma onda eletromagnética, ela apresenta carga zero e massa zero. Na sua trajetória, ela alcança a velocidade da luz. Em relação ao seu poder de penetração, ela consegue atravessar o chumbo até 5 centímetros. A fim de apresentar a primeira e a segunda leis de Sari, eu vou lançar mão de equações químicas radioativas. Antecipo que um radionuclídeo, ao emitir uma partícula alfa, o seu número atômico decai em 2 unidades e o seu número de massa em 4. Já se o radionuclídeo é um emissor beta, o seu número atômico aumenta em 1 unidade e a sua massa permanece a mesma. Vamos às equações. O polônio é um emissor alfa. E nesta emissão é originado um átomo de chumbo. Qual a massa desse chumbo? É aquela que, somada com 4, resulta em 214, 210. E seu número atômico? E a sua carga positiva devido aos prótons? É 82, porque somado com 2 é 84. O tório aparece quando o urânio 238 emite uma partícula alfa. Qual é a massa desse tório? É aquela que, somada com 4, resulta em 238. E qual é a sua carga positiva? 90, com 2, 92. O radônio surge quando o rádio emite uma partícula alfa. Qual é a massa desse radônio? 222, somada com 4, 226. E a quantidade de prótons, a quantidade de carga positiva? 86, com 2, 88. O xenônio surge quando o iodo 131 emite uma partícula beta. Qual é a massa desse xenônio? É 131, que somado com 0 resulta em 131. E a sua carga? 54, pois menos 1, 53.
O polônio aparece quando o bismuto 214 emite uma partícula beta. Qual a sua massa do polônio? Qual a massa do polônio? 214. Somado com 0, 214. E a sua carga? 84, pois somados com menos 1, 83. O chumbo aparece quando o talho 210 emite uma partícula beta. Qual a sua massa? 210. Qual a sua carga? 82, pois somados com menos 1, 81. Retomando aqui o poder de penetração das emissões radioativas, a partícula alfa é bloqueada pela pele, a beta, ela, além de atravessar o corpo humano, a mão, por exemplo, ela só é barrada por uma chapa de alumínio com espessura de 1 centímetro ou a de chumbo com 1 milímetro. Já a emissão gama, lembrando que é bom evitarmos falar partícula gama, pois ela não apresenta massa, e sim ela é uma onda eletromagnética. Ela atravessa a mão, atravessa essa chapa de alumínio e encerra sua trajetória após ter atravessado 5 centímetros no interior de uma placa de chumbo. Quando ocorre uma transmutação nuclear? Quando um nuclídeo é bombardeado por alguma partícula. A primeira transmutação nuclear foi realizada por Rutherford em 1914. Oxigênio 17 mais um próton surgiram quando um nuclídeo de nitrogênio 14 foi bombardeado por uma partícula alfa. Quero chamar a tua atenção que as massas em ambos os membros são conservadas. 14 com 4, 18, 17 com 1, 18. E as cargas também. 7 com 2, 9, 8 com mais 1, 9. O físico britânico Chirac, ele bombardeou um nuclídeo de berílio com partícula alfa, originando no processo carbono 12 e um nêutron, conferindo as massas em ambos os lados, 9 com 4, 13, 12 com 1, 13, 6, 4 com 2, 6. Massas e cargas são conservadas, isso é importante. Em 1934, o casal Curie produziu o primeiro elemento artificial através do bombardeamento de um nuclídeo de bório por uma partícula alfa. O processo resultou em nitrogênio 13 e um nêutron. 10 com 4, 14, 13 com 14 e as cargas também são equivalentes. Seaborg, em 1950, ele foi o responsável pela criação dos primeiros elementos transurânicos, aqueles elementos que apresentam um número atômico maior do que 92. Um nuclídeo de urânio 238 foi bombardeado por 15 nêutrons, resultando na emissão de 7 partículas betas e no aparecimento do elemento químico batizado como einstênio, de massa 253. Conferindo as massas em ambos os lados, 238, 15 vezes 1, 15. 253 de massa no reagente e 253 de massa nos produtos. E a carga? 92 nos reagentes e 99, cuidado, 7 vezes menos 1, menos 7, 92. Estão certas? Estão equivalentes. Seaborg bombardeou um outro nuclídeo de urânio 238 com 17 nêutrons, resultando no processo um elemento químico batizado como férmio, de número de massa 255, e juntamente com a emissão de 8 partículas betas. Vamos às conferências de massa e carga. 238 com 17 vezes 1, 17, resultando em 255. Produtos, 255 com o 0, 255, está certo.
E as cargas? 92. Então, temos 92 de carga. E deste lado, 100. 8 vezes menos 1, menos 8. 92. É interessante ressaltar que as emissões alfa e beta quase sempre são acompanhadas por radiação gama. Isso significa o seguinte: imaginemos aqui um nuclídeo que emite uma partícula beta. Quase sempre esta partícula beta vem acompanhada por uma radiação gama, ou um outro nuclídeo que é um emissor alfa. Na maioria das vezes, esta emissão alfa vem acompanhado pela gama, mas nem sempre, ok? A fim de posicionar os raios gamas no espectro eletromagnético, vejamos o comprimento de onda. Os comprimentos de onda da luz visível está em torno de 10 a menos 6 metros. Já a radiação gama apresenta um comprimento de onda muito menor, na faixa de 10 a menos 14, 10 a menos 16. Desse modo, a sua energia é bem maior, pois quanto menor o comprimento, maior é a frequência da onda e, consequentemente, maior é a sua energia. Qual o significado do termo famílias radioativas ou séries radioativas? Definição: cada nuclídeo pertencente à mesma série de emissões sucessivas se tornará o mesmo isótopo estável de um dado elemento, pois todos esses nuclídeos pertencem à mesma série ou família radioativa. Vamos fazer juntos o decaimento do tório 232 até o chumbo 208. Em verde estão anotados os números de prótons de cada nuclídeo. Vamos acompanhar o decaimento do tório 232 até o polônio 208. O tório 232 ele é um emissor alfa. Quando um nuclídeo emite uma partícula alfa, o seu número de prótons decai em 2 unidades. Sendo assim, ele deixa de ser tório e passa a ser um outro elemento. Este elemento é o rádio, cujo número de prótons é 88. Percebam, 90 para 88, decaiu em 2 unidades. Acontece que a partícula alfa diminui a massa em 4 unidades. Este rádio é o rádio 228, que por sua vez é um emissor beta, formando actínio com um número de massa igual a 228, acontece que com um próton a mais, pois a partícula beta aumenta o número de prótons em uma unidade e não altera o número de massa. O actínio, por sua vez, também é um emissor beta, originando no processo o tório 228. Olha que interessante. 2 tórios, portanto, os dois apresentam 90 prótons, pois tratam-se do mesmo elemento químico. Acontece que o número de massa deles é diferente. O tório 228 é um emissor alfa, originando o rádio 224, decaiu em 4 unidades. Este é um emissor alfa também, originando o radônio 220, que emite uma partícula alfa, originando o polônio 216. O número atômico já está em 84. Olha o decaimento no número atômico. Começamos com tório 90 e já estamos no polônio 84. O polônio 216 é um emissor alfa, originando chumbo 212, que por sua vez é um emissor beta, produzindo bismuto 212, já que a emissão de partícula beta não altera o número de massa e sim o número de prótons, a carga. Interessante notar que o nuclídeo bismuto ele pode emitir ou uma partícula alfa ou ele pode emitir uma partícula beta. Por que ele não pode emitir as duas? Porque quando ele emite uma, ele já deixa de ser bismuto. Ele passa a ser um outro elemento. Então,
Este nuclídeo, ou ele emite uma alfa ou ele emite uma beta. Digamos que este bismuto 212 emitirá uma beta, produzindo polônio, também 212, que por sua vez emite uma alfa, originando o chumbo, que é o último nuclídeo desta família radioativa. Supondo que o bismuto formado na emissão da partícula beta pelo chumbo 212 seja um emissor alfa. Neste caso, é formado o tálio 208, que por sua vez é um emissor beta, produzindo chumbo 208, perceba que é o mesmo número de massa, acrescido de um número atômico, de 81 para 82. Este chumbo 208, ele não é emissor de partícula alguma, portanto, não é um nuclídeo, não é um elemento radioativo. A série termina nele. Os coletes de chumbo dos profissionais de saúde que trabalham com imagens precisa ser chumbo 208 e não chumbo 212. Porque se o colete for de chumbo 212, a pessoa estará recebendo partículas beta no seu próprio organismo.